Filho. Boa noite, estamos ao vivo, 20 horas em Brasília. Hoje a gente vai ter mais uma live do projeto Mulheres Reais e hoje a nossa convidada vai ser a Mariana. Estou esperando ela entrar. Mari já chegou. Ô Mari, você pede para solicitação. Isso. Aí. Olá, Mari, boa noite. Seja tudo bem-vinda. bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo jóia. Antes da gente começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Graziela, eu sou de Nova Lima, lá em Minas Gerais. Estou morando aqui em Brasília atualmente e estou com esse projeto que chama Mulheres Reais, que a proposta é trazer mulheres comuns para compartilhar conosco um pouco das suas histórias, das suas vivências, dos seus aprendizados. E aí hoje a nossa convidada é a Mari Simões, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Mari, eu conheci ela num curso, né, Mari? Que a gente está fazendo uma mentoria juntas. E aí foi nessa mentoria que surgiu essa ideia. E aí eu compartilhei com as mulheres da mentoria e a Mari topou entrar nesse projeto comigo, participar da live. Ô Mari, seja bem-vinda. Por favor, se apresente para a gente poder começar o nosso bate-papo. Tá dando para me ouvir bem? Está um pouquinho baixo. Se você conseguir aumentar, vai ficar melhor. Eu não sei, tá no máximo aqui, não sei o que aconteceu. Mas eu Peraí, tô te acho que ouvindo. entrou uma chamada. Vamos ver se vai melhorar. Melhorou ou não? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Então, a gente se conheceu, né? Boa noite primeiro, né, a todos, num curso do Rafa Raio, que está sendo fabulosíssimo. E, e aí foi muito interessante, né, que a gente está, bom, pelo menos eu estou em busca, acredito que todas nós, né, Grazi, a gente está em busca de poder transbordar o que a gente tem de aprendizado para que outras pessoas possam também ter um vislumbre diferente aí na vida, né? Isso. E eu trabalho com terapias energéticas já tem algum tempo, desde 2009, mas eu sou formada em direito, nada a ver. E É, aí, bem diferente. por questões de que passei mesmo na minha vida, eu fui buscando esse desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, né? E é isso. Daí eu vi esse projeto maravilhoso da Grazi e super aceitei fazer a live para que a gente pudesse aí criar um bate-papo legal para levar para todas as mulheres, para as famílias. Isso. Ô, Mari, você tem 3 filhos, não é isso? Isso, 3 filhos. E trabalha com terapia holística. Mas, além disso, inclusive, assim, eu fiquei muito impressionada, né? Que você tem coparticipação em 2 livros, é coautora em 2 livros, e em breve quer publicar o próprio livro. Conta Isso. pra gente um pouquinho desse projeto seu. Então, foi assim algo muito inusitado, né? Isso já acho que tem, acho não, tem totalmente a ver, né, com o nosso encontro aqui de hoje, para mostrar o que é quando a gente sai do autocontrole, né? A gente vai falar um pouco dessa questão da necessidade de aprovação. E o que que acontece? Eu, né, venho nas terapias holísticas desde 2009. E a gente sabe, né? A gente passou pela pandemia, muitas coisas modificaram. Eu, eu demorei muito tempo. Depois que eu saí do direito e migrei para as terapias holísticas, eu demorei algum tempo, né? Porque a gente vai estudando e dentro das terapias são tantas coisas que a gente vai se apaixonando.
E aí eu fiquei estudando tal até eu me estabelecer. E eu não tinha entendimento sobre finanças, sobre nada. Então eu aprendi isso e me tornei uma mulher muito ativa, né? Estou trazendo isso para dizer que eu me tornei uma mulher muito ativa. A minha energia masculina assim veio muito à tona. E na verdade eu nem imaginava que eu tinha esse potencial. As coisas foram acontecendo, né? Eu acabei O, passando por um divórcio e eu o que precisei. que, deixa eu Pode só te falar. interromper, o que que é energia masculina? A gente tem, né, as duas polaridades. Acho que estão falando que a imagem está congelada. Não sei se é a minha ou se é a sua, porque pra mim tá normal. Para mim também aparece normal, só o som que tá baixo mesmo. É. Mas o que que é É, a energia masculina? então, a gente tem as duas polaridades dentro da gente. Nós somos formados tanto pela energia feminina quanto pela energia masculina. E o ideal seria que as duas energias estivessem equilibradas em 100% cada uma. O que acontece quando a gente está fora da nossa postura, né? Fora do nosso lugar, a gente pode acabar ativando mais, por exemplo, a energia, no caso que eu passei, a energia masculina. O que acontece? A energia masculina é uma energia mais de ação, de proatividade, né? De prover, de buscar. E a energia feminina é uma energia mais sutil, delicada, relacionado à parte da espiritualidade. Pode A falar. mulher, normalmente, ela não teria a energia feminina, mais energia feminina que masculina, não? Sempre ele vai ter em equilíbrio? O ideal é que ele sempre esteja em equilíbrio? O ideal seria que a gente sempre buscasse esse equilíbrio, mas pode acontecer de umas mulheres estarem meio no extremo, entendeu? Aí vão ser mulheres muito passivas demais até, Ah, sim. e entendeu? Aí acontece assim de ter uma passividade excessiva, porque esse passivo do feminino é essa coisa mais harmoniosa, é uma coisa do cuidar, do zelo, mas também tem o movimento. Mas é que a energia masculina que é realmente a energia do movimento, da ação, entendeu? E Entendi. Mas aí, então, assim, isso está me remetendo às mulheres mais num passado que elas eram mais submissas, vamos dizer assim, e tal. Então, você está me dizendo que a energia feminina era mais aguçada nessa época, por exemplo, para essas mulheres que eram mais reservadas, vamos mais. colocar assim, eu não vou determinar algo. Vamos dizer que muito provavelmente pelo estilo de vida da época, da sociedade, das crenças. Né? Antigamente a gente não pode esquecer que a mulher não tinha muita voz, né? Ela não tinha muitos direitos. Então tem essa questão, né? Pode ser que ela até poderia estar equilibrada, só que pelo o seu entorno, né? E tudo mais, a mulher não tinha muita voz no passado, né? E é muito Sim. interessante você ter trazido isso porque hoje a gente percebe um extremismo absoluto, né? Quando a mulher pega e sai, vai para as ruas e quer lugar dela, não é um lugar de, desculpa, é assim, não vamos generalizar, né? Mas a maioria, ela foi para um espaço de querer competir ao lado do homem. Isso também não é saudável, né? Então, por isso que a gente Entendi. vê hoje a dificuldade até no relacionamento. Por quê? Porque se uma mulher tá com a energia muito masculina e o homem, né, ele por si só é masculino, mas ele também tem energia masculina, eles vão Feminino. se bater de frente o tempo inteiro. Então não vai dar certo, né? Aham. Por isso E que é eu falo comum do a gente ver isso, equilíbrio, né? né? E é Nem comum a ser. gente ver. Oi? É comum da gente ver isso. Sim, sim, muito, muito. E o que acontece é o seguinte, daí também pode ser que quando a mulher tá muito assim, o homem acaba ficando mais pro lado feminino dele. Aí fica um homem mais passivo, um homem mais vagaroso, um homem que não toma muito à frente. Por quê? E Porque aí, se a mulher ela quer bater de frente com ele, ficar de igual para igual, o homem ele vai perdendo respeito. E para o homem é importante ele se sentir respeitado. Então isso é bíblico, né? Para quem até gosta de ter um pela. embasamento, né? O homem quer ser respeitado e a mulher ela quer se sentir amada. A mulher ela quer se sentir segura, amada, né?
Isso tem a ver com a identidade de cada um, né? É cada um no seu lugar, aquilo que você falou. Exato. E é isso. E assim, não é que a mulher não tenha que trabalhar e ter os seus compromissos, os seus negócios. A mulher pode sim, e a mulher sábia, ela tem toda essa organização. Agora, o que acontece é como que a mulher leva isso, né? Então, por isso da importância da gente trazer isso à tona, para vocês irem percebendo, né? Em que lugar que vocês estão, como que vocês estão se comportando dentro de um relacionamento, o que que pode ser melhorado aí? Que você perguntou para mim quantos filhos eu tenho, eu sempre digo, por ter 3 filhos homens, é muito importante, é muita responsabilidade de como nós vamos nos portar para esses futuros homens se comportarem de uma maneira cordial, enfim, deslancharem na vida, né? Sim, cumprindo o papel deles, encaixado no lugar, respeitando a mulher, é aquilo que você falou. A mulher precisa ser amada, o homem respeitado, porque há uma hierarquia, né? Existe. Com certeza. Esse conflito, esse embate da mulher com o homem, você acredita que isso desgasta os relacionamentos? Isso pode ser dos motivos dos relacionamentos não estarem perdurando? Com certeza, né? Como eu estava falando antes, eu passei por um divórcio, inclusive, né? Eu estou num segundo casamento e eu percebo que muito do que ocorreu foi uma falta de amadurecimento. A gente, claro que a gente faz o que é possível, o que a gente tem consciência no momento, né? Não adianta a gente exigir consciência de coisas que talvez você não tenha consciência naquele momento, né? E eu percebo que sim, quando você não tem o entendimento da identidade, do seu propósito, de como funciona um relacionamento, às vezes as pessoas acabam exigindo umas das outras coisas que você não compreende, entendeu? E aí vai acontecendo uma sucessão de coisas aí. Então, quando eu comecei a entender mais esse papel, né? Como eu falei, né? Teve a pandemia, eu tenho 3 filhos, aí veio 2 gestações seguidas, eu parei de trabalhar naquela velocidade que eu estava. Foi aí, principalmente, que começou a ocorrer mais a minha transformação. Já vinha, mas nesse volume, assim, de realmente dar saltos, assim, foi a partir disso. E olha, foi muito desafiador. É bem desafiador, porque essa questão que a gente está trazendo, né, esse vício de querer agradar a todos, a necessidade de aprovação e tantas outras coisas, para você começar a olhar para isso, você precisa baixar o seu ego. Você precisa abrir mão do controle. Você E está quando. falando que, né, Aham. quando veio a pandemia, você teve essa consciência, aí que você despertou para isso que você está relatando agora? Eu já vinha eu sempre trabalhei com mulheres também, com famílias, e eu já trabalhava, mas não com esse viés de realmente trazer o resgate da família. Hoje a Sim, minha entendi. fala mudou completamente. Hoje que eu digo assim, já tem um tempo, a minha fala mudou completamente. Porque eu entendi a necessidade real, né, quando você traz mulheres reais, a necessidade real de edificar famílias, principalmente através da minha transformação. Porque, gente, é só a gente olhar para o lado, nós temos muitos amigos e amigas e próprios familiares passando por isso, né? Então, pode falar. Ô, Mari, eu te confesso que eu fiquei impactada quando você me falou que você estava no seu segundo casamento. Porque você prega, né, o relacionamento conjugal, você preza pela família, pela união da família. Você fala muito disso, você dá treinamento para casais. E aí, quando você me falou que você tinha sido divorciada, é o preconceito, né? É aquela crença que, como assim? Ela está defendendo o casamento, ela já está no segundo, ela está defendendo o casamento. É uma crença limitante minha, talvez, né? Mas me surpreendeu. Porque quando você falou, você me contou que você mexia com trabalhar com casais, desse intuito de fortalecimento da família, eu tive a impressão assim daquele casal romântico que conheceu lá na adolescência, viveu a vida toda juntos. A gente fantasia um pouco, né? Então,
É uma grata surpresa identificar isso em você. Porque muitas mulheres, a gente sabe, já passaram por divórcio e depois não consegue estabelecer um novo relacionamento e ela acha que ela é uma fracassada. Porque o primeiro relacionamento não deu certo. Então tem uma luz no fim do túnel, né? Exatamente. Interessante você falar isso, porque assim, um relacionamento, ele não depende só de uma pessoa, né? São Sem duas dúvida. pessoas ali. E tudo isso foi muito importante para mim, até para eu perceber o quanto eu estava repetindo o padrão dos meus pais, porque eu venho de uma família que meus pais são separados, eu tenho avós separados, um dos meus avós, vários, praticamente todos os meus tios, e só que vendo tudo isso, eu sempre fui a favor de casamento, sempre fui a favor de relacionamento. Sim. E isso acabou acontecendo porque eu percebo muito claramente que foi uma repetição de padrão, por isso que eu falo para você que eu usei o termo falta de amadurecimento, né, de ambas as partes. E e aí encontrei o meu segundo marido de uma maneira muito rápida, até te falei isso. E e o que acontece, a gente também passou por desafios grandiosos, só que a diferença foi que a gente escolheu amadurecer e ficar juntos. Porque são tantas coisas que acontecem, hoje está muito banal também, né? Várias pessoas, sei lá, não tá dando certo, se separa. Não sei o que lá, se separa. Só que Peraí, assim, existem, só te existem interromper um pouquinho. situações e situações, né? A Daniela, ela pediu para participar. Ô, Dani, eu não sei se você quer participar, se você apertou por engano. A gente vai marcar um dia com você. Hoje eu tô batendo um papo aqui com a Mari Simões, lá de Campo Grande, que tá no fuso horário. Esquecemos de relatar isso, né, Mari? Tem fuso horário. Mas aí, Dani, outro dia eu combino com você, a gente faz uma live com você, tá? Vamos lá, Mari, desculpa. Não, tudo bem. E acontece que são, né, casos e casos. E tá, assim, sendo muito interessante que um dos pilares também é que quando o casal ele tem que estar olhando para o mesmo alvo para Sim, poder fluir ali, entende? sim. Eu concordo totalmente. Porque quando eu também sou divorciada, e quando eu divorciei, eu também era totalmente contra, achava que o casamento era uma palhaçada, fachada, sei lá, aquela revolta inicial que a gente sente. Mas eu sou totalmente a favor do casamento. Sabe assim, é o que você falou, quando você acalma, passa essa fase de rancor ou a imaturidade, né, que a gente começa a refletir. Eu sempre fui a favor do casamento. O casamento é cumplicidade. Você tem uma pessoa com os mesmos projetos, com as mesmas ambições, caminhando juntos, dividindo, compartilhando. Oh, não tem coisa melhor, né? Mas e aí? Você perguntou para mim do livro, né? Voltando lá no livro, para a gente ir alinhavando, o que que acontece? Eu falei para vocês, né, que eu tinha uma vida muito ativa, aí veio as duas últimas gestações, com a pandemia, aí, né, puerpério traz muita coisa. As minhas três gestações vieram sempre foram muito transformadoras. Eu olho e eu percebo como eu me transformei em cada uma, como é precioso esse momento para a mulher, para a família. E É, aí, eu participando de uma mentoria, teve uma mentalização, assim, e na hora me veio, assim, queimou meu coração. Eu recebi mesmo um chamado para falar para mulheres e famílias, só que de uma maneira totalmente diferenciada, né? Trazendo essa base, uma base de intimidade crística, com Cristo, né? Eu sempre gosto de falar que isso não é atrelado a nenhuma religião, mas sim é você vivenciar a vida de Cristo, é você ter, né, a vida dele como base. E eu posso dizer para você, Grazi, como a minha vida, a minha, do meu marido, dos meus filhos, vem mudando radicalmente. Depois que a gente começou nisso, gente, é incrível. E aí aconteceu isso, aí um mês e meio depois, você me perguntou do livro, eu conheci uma pessoa, ela veio para Campo Grande, começou a fazer caminhadas falando do trabalho dela, mas da parte de empreendedorismo. E aí, quando eu fui ver, ela também era dona de uma editora e estava
com esse projeto aberto, O Segredo das Famílias que Governam. Quando eu olhei aquilo, gente, eu comecei a chorar, porque eu falei assim, Deus é maravilhoso. Eu recebi o chamado há 1 mês e meio atrás, e esse livro praticamente caiu dentro da minha casa sem eu mover uma palha. Eu sempre quis escrever um livro, só que sobre a minha outra história de vida, das minhas terapias. Eu Aham. não estava nem passando na minha cabeça. E quando eu vi isso, eu falei, gente, como pode ser mais incrível? Então, muito legal você perguntar isso, que isso tem a ver com essa coisa quando a gente está alinhado com a nossa identidade. Por que que acontece? Quando você está ali numa necessidade de aprovação, por exemplo, você Uhum. a todo momento quer ser aprovado pelas pessoas, você quer ser aprovado pelo que você faz, pelo que você diz. Ô, E quando Mari, você entende que você já é amado, né? Que quanto mais você for obediente ao chamado que chegar para você, assim como eu fui, eu nem imaginava escrever um livro sobre isso. uhum. As coisas começam a fluir assim grandemente. Então isso tem a ver com o ego. O ego é você abrir mão do controle das coisas, porque eu era muito controladora. Gente, se eu sou terapeuta, a gente, em primeiro lugar, a gente vai tratar as nossas coisas, as nossas questões. Então, né, Aqui, não é de graça ali. você tocou num ponto que é muito comum entre as mulheres. Você falou a necessidade de aprovação, a necessidade de agradar todo mundo. Inclusive, eu vi uma live sua que você tratava sobre um livro. O livro chama O Vício de Agradar, de Querer Agradar. Como é que chama o Isso, livro? de agradar a todos. Maravilhoso. Olha isso, o vício de querer agradar a todos. É um mal da mulherada. Eu acho que as mulheres, a grande maioria, tem isso, né? Tem essa crença que ela tem que agradar, que ela tem que dar conta de tudo. É filho, marido, trabalho. E sim para todo mundo. E não para ela. Ela se anula muitas vezes. O que você traz desse livro, por exemplo? Isso é interessante porque você se torna refém, você se torna escravo dessas questões, né? E das pessoas. Então, por exemplo, todo mundo tem um passado, não existe ninguém que não tenha um passado. E o que acontece é que muitas pessoas ficam presas, atreladas ao passado e elas não evoluem. Por exemplo, eu trabalhei e me aprofundei numa técnica dentro das terapias energéticas que existia um processo que era exatamente para trabalhar isso. Às vezes você não conversa com uma pessoa que ela te conta algo que ela viveu há 20 anos atrás, por exemplo, mas parece que ela passou ontem, pela forma que ela conta isso para você. É Então você verdade. vê, para você perceber, eu já trabalhava essas coisas, mas eu falava de uma outra forma, né? E hoje eu trago diferente, mas para você ver, já tinha ligação. Então, tem gente que fica preso ao passado que aconteceu. Então, todos nós temos um passado. E é assim que a gente vivencia as experiências. E quando você leva para o lado espiritual, quando você está buscando a sua reestruturação, né, a sua edificação em todos os níveis, né, pegando no corpo físico, que é quando você se propõe a fazer exercícios, a cuidar da sua alimentação, a sua alma, as suas emoções, o que você está pensando, o que você está sentindo, também tem a parte espiritual. E a parte espiritual, a gente alimenta ela quando a gente busca essa conexão, essa intimidade com Cristo. Que aí é abrir mão, é você buscar o entendimento de qual é o projeto dele para você. Eu não entendia nada dessas coisas, nada. Só retomando aqui esse negócio que você falou que às vezes conversa com uma pessoa. Ela sempre comenta situações que aconteceram há anos atrás como se fosse presente, né? Como se fosse recente. Você está querendo dizer que isso faz mal, que isso não é salutar. O passado existe, mas ele deve ficar lá. Sim. E aí, para chegar aonde? Então, quando você escolhe viver uma base cristã, né? Viver sobre o lifestyle de Cristo. Você começa a perceber que o quê? O que que ele diz? Ele não está preocupado com as suas habilidades. Ele está preocupado, vamos dizer assim, né? Não é preocupado, mas é você ser obediente àquilo que ele diz.
Então, não importa o que você passou, não importa os erros que você cometeu, não importa o que você falou, se você tem um arrependimento, se você realmente abre o seu coração, você vai conseguir sair daquela situação. Aí que tá o lance, é você não ficar preso ali. Uma grande maioria fica preso, não se perdoa. Então, quer dizer, Deus te dá o perdão pelas coisas que você fez, desde que haja o arrependimento sincero. Só que cabe também a você receber esse perdão. Então não adianta nada, ele está lá aberto a te perdoar, mas você tem que tomar a decisão de receber esse perdão e deixar esse passado para trás. E também não é ficar no futuro, é ficar no aqui e agora. O que você pode fazer hoje para mudar a sua situação totalmente? Então, Ô, assim, Mari, só para te dizer que assim, eu preciso trazer essa questão crística e espiritual, porque daí para a pessoa poder começar a se comprometer, entende? Porque foi para mim nisso que foi a minha transformação. É eu começar a entender esses princípios que foi fazendo com que cada vez mais eu me mudasse, entendeu? ô, Mari, agora, isso que a gente está conversando, eu acho que isso fica restrito a um grupo pequeno ainda. Assim, eu estou falando por mim, eu não sei estatísticas, não conheço estudos. No meu meio, por exemplo, que eu frequentava, as pessoas não tinham essa experiência com Cristo. Eu nunca tinha tido, eu ouvia falar de Deus, por exemplo, né? E eu tive um problema no ano passado, da Covid, que quando eu internei, eu não tinha tomado vacina ainda. Eu internada, falei, pronto, agora eu vou morrer. E eu não, a única coisa que eu fazia era rezar. E ali, nesse momento, e eu acho que só quem passa por uma situação dessas consegue dimensionar, eu tive um encontro com Deus de verdade. Aquela coisa do coração queimar que eu escuto. Normalmente evangélico, crente que fala disso. E eu achava aquilo tão piegas. Tipo, fica falando isso aí porque da boca para fora. Mas eu senti isso. E a partir dali minha vida se transformou. Você acha que a pessoa precisa passar por uma dor, precisa adoecer para ela chegar a essa conclusão, para ela conhecer isso, para ela ter esse contato mais próximo com Deus? O ideal seria que não, né? Mas É, o ideal seria que não, só que tudo, como eu falei no início, né? Tudo depende das condições daquele ambiente que a pessoa vive e talvez ela precise mesmo passar por uma situação dessa, uma chacoalhada, para que ela possa acordar, né? Tudo depende do nível de consciência que você se encontra. Você passou por uma coisa muito mais profunda, né? Que foi uma questão de saúde. Eu não passei por uma questão de saúde, mas uma questão de relacionamento também é uma questão profunda, muito profunda. Então, você cada um vai. despertou, você despertou depois, entre os relacionamentos, quando você terminou, você divorciou e foi para outro relacionamento? Não, não exatamente assim. Eu sempre fui muito. Como que eu posso dizer assim? Eu sempre levei muito a sério essa questão da intimidade com Deus. Mas não é a intimidade que hoje eu percebo. Hoje eu percebo que eu tenho uma intimidade. Porque eu fui também criada, né? Eu vou dizer, eu fui criada numa base católica. Você cumpria aquela coisa de ir à missa, a Bíblia Uhum, ficava em casa, mas não abria a Bíblia, não tinha uma conexão, não entendia o que estava escrito ali. Eu lembro que exatamente. por vontade própria eu li é, alguns capítulos da Bíblia, mas assim, não tinha entendimento. Depois quando eu entrei nessa área holística, eu fui conhecer outras coisas, aí a minha mente expandiu completamente. Então, assim, eu sempre tive essa procura por algo. E Uhum. só que foi dentro das terapias holísticas. E, e aí eu acabei conhecendo uma pessoa, né, que é o Pablo Marçal, que o Pablo, assim, ele tem uma... O Pablo, para mim, é fenomenal, para mim e para o meu esposo, e foi ali com o Pablo, ouvindo o Pablo, fazendo as mentorias dele, daí eu conheci outras pessoas. Tem um curso que chama Curso da Fé, do Reinhard Hitler. Parece que é Hitler, mas não é Hitler de Hitler, não sei pronunciar. Mas é o Reinhard. Gente, é fabulosíssimo. Então, assim, ali
com o Pablo Marçal, eu fui começar de verdade a entender a vida de Cristo. O que estava dentro da Bíblia? Porque assim, para você ver, a gente falou de crenças. Eu não conhecia ninguém da igreja evangélica, por exemplo, mas eu tinha um preconceito que eu não sei da onde. Ai, evangélico, ai, não sei o quê. E aí, hoje, eu conheci uma amiga esses tempos agora, e ela é evangélica, e ela me chamou para ir no culto. Eu nunca tinha ido na minha vida. E eu falei, você Ah, quer saber? Eu vou. Menina, quando eu cheguei lá, eu comecei a chorar na hora do louvor. Tava tão presente assim comigo, eu falei assim, Deus, gratidão por eu estar aqui hoje. Gratidão por eu ter chegado num nível de consciência onde eu me permito estar nos lugares sem julgamento. Porque nossa, aquele convite foi para eu experimentar algo novo. É diferente quando você tem julgamento sobre algo, quando você julga alguma coisa, você não vai receber nada daquilo. Isso é muito importante. Por exemplo, no casamento, o que acontece? Seja no casamento, no namoro, às vezes há muito julgamento. Você, né, no início é aquela coisa linda, maravilhosa, e de repente você começa a julgar aquela pessoa, ai, que a pessoa é devagar, a pessoa é isso, é aquilo, nananana. O que o julgamento faz? Ele cria separação. Por isso sim. que passam anos, você vai ver, os casais não têm mais intimidade. Por quê? De tanto julgamento. O julgamento, ele repele. E isso eu já Sim. trabalhava muito dentro das terapias, com processos energéticos, trazendo essa consciência de que o julgamento, ele repele. Você vai ver, você não tem intimidade. Então, é bem expansivo o assunto, né? É bem expansivo. Ô, Mari, explorar um pouquinho essa terapia que você faz, esse trabalho que você faz com casais. Você tem observado se os casais estão mais receptivos? Se ou é a mulher que força o cara aí? O que você observa nesse trabalho que você desenvolve? O primeiro conceito, assim, conceito que eu acho, que eu creio ser importante da gente entender é que a mulher ela tem um papel muito importante. É através das mulheres, ó, o Ravi me chamando aqui. A mamãe já vai, amorzinho. É através das mulheres, né, que vai haver uma grande restauração das famílias, dos relacionamentos. Quando eu falo isso, não é excluindo o homem, tá? Porque existem muitos homens que estão mais abertos do que as mulheres também. Só que eu trago das mulheres pelo fato das mulheres, a mulher, quando ela começa a entender que é, a energia, é que isso vem da energia feminina, entende? A mulher, ela é influenciadora, né? A mulher, ela é capaz de transformar a energia do lar. Vocês podem perceber. Veja, me fala, quando você era casada, percebe? Se você estava ali tumultuada e tal, estressada, muito provavelmente você contaminava ainda mais o seu ambiente ali. Provavelmente. E se de repente você, não sei se você teve tempo de perceber isso, né? Mas se você via, por exemplo, que seu esposo estava agitado, seus filhos, só que você estava mais centrada, você conseguia deixar o ambiente mais tranquilo. Você conseguia trazer mais esse equilíbrio ali para o ambiente. Eu sempre identifiquei que o ambiente era um reflexo do meu comportamento. Eu conseguia alegrar ou eu conseguia detonar, atrapalhar tudo. E ainda é assim, né? Porque minhas filhas moram comigo e dependendo do meu humor, é o que está direcionando o ambiente. Apesar delas serem meninas também, mas eu na hierarquia, é o meu humor que determina o ambiente da casa. Isso eu vejo nitidamente, mesmo sem a presença masculina. E com a presença masculina, de fato, porque a mulher, ela tem esse lado meigo, esse lado doce, que ela consegue também contornar momentos de conturbação. O que mais você tem para falar disso? Que eu acho que você tem mais a contribuir que eu. Vai lá. Ai, veio uma coisa agora aqui, deu uma fugida. Vamos ver se eu vou conseguir. É, Olha só, seu filho deve estar com seu marido, ele quer você. é, exatamente. Ele vem É aqui isso. toda hora.
É engraçado, eles ficam, aonde eu vou na casa, eles vão atrás de mim. Ele parece a galinha com os pintinhos atrás. É muito E engraçado isso. é outra analogia É, importante também, onde a gente está, eles estão conosco. exatamente. Estão observando tudo, né? Estão captando de primeira mão exatamente o que a gente está fazendo, o que a gente está falando. Essa coisa da necessidade de aprovação, já lembrei que eu ia falar e eu recebi um depoimento até hoje sobre isso. Essa live que você assistiu, teve uma hora que eu falei dessa questão de que se a gente está no nosso estado infantil, como é que a gente faz para a gente cuidar dos nossos filhos, estando nesse estado infantil? Não rola, né, gente? A gente Não tem que rola. parar deles, né? Então, por isso que há essa necessidade do amadurecimento. A gente precisa amadurecer. A gente precisa amadurecer. Então, a mulher sábia, ela está disposta e preparada para tudo. Por exemplo, o que acontecia comigo? Eu era uma pessoa, uma mulher que reclamava a todo momento que eu estava cansada. Ai, eu tô cansada, eu faço tudo. Ai, só eu que faço. Ai, eu não aguento mais e não sei o quê. E isso vem do quê? Porque eu estava fora da minha postura. Fora. A gente, sem perceber, vai tomando a frente do nosso marido e resolvendo as coisas e fazendo as coisas que muitas vezes são algo que eles têm que fazer, que é algo deles. E a gente quer pegar. Quando a mulher ela entra nessa energia muito mais masculina, ela sai igual um trator, que ela vai fazendo, né? A mulher ela tem essa coisa de multipotencialidade, né? Ela vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e quando você vai ver, você já vai fazendo tudo. E Não aí tem você fica. paciência, e não tem Você fica paciência de esperar ele fazer. não tem paciência. E então, isso foi uma das coisas muito que eu percebi e que eu comecei a mudar em mim. Por isso eu falo, é desafiador, mas vale a pena, porque o seu amadurecimento que vai chegando é tão grandioso que depois você fala assim, gente, onde é que eu estava com a minha cabeça? Aonde que eu estava com a minha cabeça? E tudo vai se tornando mais leve. Existe, gente, esse lugar. Existe, ele é possível. Só que a chave está com você. É você escolher abrir mão do controle. A pessoa que quer Chegou meu controlar tudo. pequenininho. Oi, A tudo minha não bem? resistiu, não, e veio. Vai falar, não. Ah, é assim, né? Quer estar perto da mãe. Exatamente. E aí, quem quer abrir mão do controle não permite que a vida flua. Olha que interessante. Essa noite mesmo, eu estava contando para meu marido agora. Eu tive um sonho muito com isso. Eu estava num banco de passageiro, num carro, e a pessoa estava ali, tipo, a 200 por hora, e tinha uma curva e um rio. E o carro varou a estrada e estava meio caindo no rio. E o que traz para mim a simbologia desse sonho, né, que ele estava falando? Ele falou, amor, né, que a gente discute muito sobre isso. Ele falou assim, é quando você escolhe não ter mão do controle. A vida vai fluindo, né? Alguém poderia falar assim, nossa, um acidente, tal, caiu, mas assim, pode ser que seja muito mais profundo que isso. É você realmente se entregar. O que acontece? Eu poderia falar assim, mas será que eu estou preparada para falar para mulheres? Eu estou preparada para mentorar pessoas? Se eu ficar pensando nisso, eu vou ficar o quê? Atrelado ao meu passado, lembra? Buscando uma necessidade de aprovação, achando que eu não sou suficiente. Se já foi declarado, Perfeccionismo. então, e se já foi declarado que você é amado, que você tem todas as condições, por que é que você fica buscando aqui a todo momento ser olhado como uma criança? Esse é o papel da criança, a criança que quer ser olhada, a criança que faz birra. E aí quando você vai ver, você é uma criança educando outra criança. Nossa, tem que refletir sobre o nosso papel mesmo, né? É um assunto bem que traz bastante coisa, né? E assim, eu acho que a educação é o papel mais difícil. Educar não é simples. E se a gente fica muito no medo,
no receio, né? Então, gente, a chave é o seguinte, é você buscar pelo autoconhecimento. É muito melhor você se aprofundar em você do que você não querer mexer ali. Você pode achar que vai doer, que não vai ter remédio, que não vai ter solução, só que na maioria das vezes é muito mais fácil do que você imagina. Não estou dizendo que não é desafiador, é muito desafiador. Já falei para vocês aqui que foi desafiador para mim, pra caramba. Teve horas que realmente eu achei que não tinha solução. Só que uma coisa que desde sempre eu tive muito claro, eu nunca desisti. Isso é uma coisa inata minha. Eu nunca desisti. Que eu tinha uma plena convicção dentro de mim que sempre existe algo grandioso. A gente não está aqui nessa terra para sofrer. A gente não está aqui nessa terra para ser para sermos pessoas escassas, né? Pessoas abandonadas, excluídas. Só Para que pagar quando boleto. exatamente. Só que aí quando você está na necessidade do outro, o outro falar que você é boa, o outro mostrar que te ama, você não vai ter essa segurança completa. A gente tem que entender isso, né? Verdade. Então, você falou de necessidade de aprovação, de a gente precisa então se posicionar, né? Posicionar adequadamente. Adequadamente. E aí, gente, é tão gostoso, porque assim, você começa a viver intimidades novas no seu relacionamento. Por exemplo, vocês já ouviram que existem as linguagens do amor? Então, quando você tira o foco de você, no sentido assim, você começa a olhar para o outro, como eu posso agradar o meu marido, como eu posso agradar a minha esposa, entender como ele funciona, qual é a linguagem do amor dele e começar a brincar, a fazer surpresas. Por exemplo, o meu marido, ele nunca tinha feito isso. Um dia ele chegou assim para mim, amor, o que você vai fazer agora? Ah, nada. Ah, você tem um horário ali no salão que você vai. Hã? Tem um horário? Livre, vale Kids. Tá livre das crianças, pode ir. Pagou uma escova para eu fazer. Outro dia, daí um tempo depois eu paguei uma massagem para ele, que ele estava querendo há muito tempo. E aí aí, gente, dependendo do nível que você tá dentro do seu relacionamento, é você baixar o ego mesmo. É você sair dessa coisa de querer vencer, eu sou a certa, eu sou a correta, eu quero manter isso. Não, não. Alguém tem que baixar a guarda. Alguém precisa escolher ali dar um passo adiante. Ou você escolhe ser a vida inteira infeliz naquele lugar ali. Aí não dá, né? Que não existe mudança externa se você não começa a mudar dentro da sua família. Eu vi uma frase muito interessante esses dias. Então, assim, se você quer se dar bem com dinheiro, com negócios, com amizades, primeiro, olha como você está dentro da sua casa. Olha como você está agindo dentro da sua família. Que se você tem sucesso dentro da sua família, com certeza você vai ter sucesso fora dali. Pode ser até que você tenha dinheiro ou alguma coisa. Só que, de repente, aquilo ali pode fugir do controle e sei lá, estourar, não sei. Mas a pessoa que está bem alicerçada, quando você tem um alicerce bem firme, estruturado, independente do que você passe, isso não vai cair. Você sempre vai se reerguer. Por isso a importância de você saber quem você é, para onde você quer ir, qual é o seu alvo. Você tem muito mais munição. Você não deixa qualquer pessoa chegar para você e falar o que quiser para você e você vai aceitar aquilo e acabou. Não, E né? o diálogo entre o casal é muito importante, né, Mari? Com Porque certeza. a gente quer que eles adivinhem o que que a gente está pensando, o que que a gente quer, e não é bem assim, né? Nossa, isso foi. Você falou algo certíssimo. Foi uma coisa que eu passei muito no meu primeiro relacionamento. E, tipo assim, eu queria que a pessoa entendesse uma linguagem ali subliminar, totalmente escondida, e eu não tinha entendimento, né? Então, assim, e aí eu poderia falar, mas porque eu casei nova, porque eu casei porque eu quis. Mas isso não é justificativa para nada, né? Enfim, eu passei o que eu passei, só que
eu me reergui, eu sempre busquei melhorar. Então, se eu ficasse presa ali, eu sou uma divorciada, divorciei, meu filho tinha 3 anos, eu ia ficar parada no tempo, né? Mas não, eu sabia que existia sempre. Aí que tá. Como é que você alimenta o seu coração? Eu tô dizendo para vocês que eu sempre alimentei meu coração sabendo que o quê? Que eu ia encontrar uma pessoa que a gente ia ter, enfim, uma intimidade, uma construção no relacionamento. Então, Vitimismo nem pensar, né? assim, a gente passa, claro que eu passei várias vezes, mas é como que a gente lida. Então, por exemplo, eu fazia terapias energéticas, eu marcava sessões para mim, eu não deixava embaixo dos panos ali. Que quando você vai deixando, chega uma hora que vai estourar, né? Sim, Que foi o verdade. caso, tipo, do meu relacionamento passado. E, né, meu esposo tinha uma dificuldade de comunicação. E aí aquilo foi entrando, 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 até que chegou uma hora que estourou e ele viu como não ter possibilidade. Então a comunicação é muito importante para que a gente possa entender o que está se passando com o outro. Que, gente, ao contrário, marido e mulher não é para ser inimigo, é para que quando um não esteja bem, o outro dá o apoio e o suporte. É para isso que Exato. duas pessoas vivem juntas. Para quem gosta, só para concluir, para quem gosta da leitura bíblica, lá em Gênesis fala exatamente isso, né? Então, Deus criou o homem para dominar sobre todas as coisas. E ele viu que era bom que o homem tivesse alguém para partilhar do domínio de todas aquelas coisas. E aí Deus criou a mulher. Então a mulher veio para compartilhar com o homem de todas aquelas conquistas. Olha que lindo isso. É, uma companheira, né? É para que cada um seja o apoio, o suporte para o outro. Estar ali em intimidade. Então só aí a gente vê, né, como que a coisa tá fora do eixo. Mas para tudo pode ser resgatado. Isso. E como que tem sido o fruto disso? Essa terapia que vocês fazem com casais? Vocês têm visto o resultado, novos casais chegando? Você acha que os casais estão buscando auxílio? Nem sempre o casal ele vem junto, né? E então assim, existem homens também que eles estão buscando o entendimento e a Isso já é um questão é, avanço, né, Mário? oi? Só de estarem buscando ajuda já é um avanço, Mas né? muito. Porque o mais comum é a aparência pública, que na frente de todo mundo, na frente, nas redes sociais, é a família margarina, e na verdade, dentro de casa está tudo destruído. E aí ninguém quer contar, ninguém quer buscar ajuda para poder reerguer aquela família. Com certeza. E aí é você também compreender que não é que porque você está buscando, pode ser que o seu cônjuge ele não esteja no mesmo nível que você ainda. E aí, se a gente pressionar para que a pessoa mude, isso também não vai ser legal, porque aí ele vai querer criar uma barreira e não vai querer escutar. E aí, como que você faz? É através das suas atitudes, das suas mudanças. Ele vai perceber, nossa, ela tá diferente. O que que ela tá fazendo? E isso vai trazendo essas surpresas, né? Como eu falei da linguagem do amor, isso vai instigando a pessoa, né? A querer saber mais, a entender o que está se passando ali. Quando você Ou começa a seja, buscar. a mulher tem que ser muito sábia, né, para poder conduzir essa relação. Você acha que a mulher é a pessoa principal da relação, para o sucesso da relação? Podemos dizer que grande parte disso é por essa questão da amorosidade. Gente, quando eu falo isso, o homem também tem, tá? Só que esse lado feminino, o feminino é a nutrição, é o amor, é o zelo, é o cuidado. Então, é aquilo que eu falei para vocês visualizarem. Quando vocês estão calmas, quando a gente está calma, quando a gente está centrada, se o ambiente está agitado, a gente consegue ir equilibrando e trazendo essa doçura. Às vezes você fala assim, por exemplo, querido,
vamos ali, vamos olhar alguma coisa, muda o assunto, sabe? Ou, enfim, faz um agrado, qualquer coisa, você consegue, você tem um panorama ali e consegue mudar a situação. Então, assim, a mulher que ela tá Aí, estruturada, Janes ela compartilhou consegue. comigo. A mulher sábia edifica a casa. Isso é bíblico também, né? Exatamente. É a partir desses princípios aí. Então, quando você anda sobre princípios, né, que isso é um princípio, você não vai cair. Pode vir desafio que for. Gente, nós somos seres humanos. É igual você falou, não é ser uma família, né, lá da margarina, né, do comercial. Tem dias que a sua frequência vai estar diferente e é você também se permitir, se perdoar e depois mudar no outro dia, pedir ali qual é a virtude? Isso é legal, gente. É um exercício que vocês podem fazer. Sempre que acontecer alguma coisa, você pergunta: qual é a virtude que eu preciso aprender aqui? O que eu preciso aprender aqui com essa situação? O que eu preciso ter clareza ali? Que daí você tira o foco de que, ai, putz, fiz, sei lá, cagada, fiz coisa errada, não devia, né? Aí já começa a entrar naquele ruído mental. Ao invés de ir para as críticas e julgamento, você falar qual é a virtude que eu posso aprender aqui com isso. Ô, Mário, olha que legal que você falou. O que eu tô entendendo, tá? A gente fica nervosa, faz besteira, igual você tá falando, ai, tem que buscar ajuda, tem que fazer meditação, que eu tô estressada. É aquilo que a gente falou, justifica, se vitimiza para justificar algumas atitudes. E você está trazendo o seguinte: quando você perceber que você fez alguma coisa que fugiu do controle, respira, reflete. Você falou do autoconhecimento, você falou assim, a nossa solução está dentro da gente, né? A gente tem as coisas que a gente precisa está em nós. E aí analisar, refletir, se for o caso, se desculpar, corrigir, Sim, fazer, gente, nós. Pode falar, pode fazer concluir. essa autoanálise e você falou assim, identificar qual virtude eu deveria executar naquele momento para corrigir, para contornar ou para não cometer aquilo novamente, né? Para corrigir a rota ali. Isso é muita sabedoria. Isso é sabedoria. Assim, eu estou trazendo isso pelo fato de já ter passado muito por isso. Eu era muito reativa. Eu era muito reativa e vim de uma família que as mulheres eram muito reativas. Falava e pá, já dava uma. Mas assim, não é de ser grossa, sabe? Mas dentro de casa, assim. E outra coisa que eu percebi foi o seguinte: quando eu tive o entendimento que nós somos como antenas parabólicas. O que acontece? Quem gosta de física quântica, quem gosta dessas coisas, sabe que tudo é um campo eletromagnético, tudo é energia. E como nós estamos conectados a todas as pessoas, é uma rede, né? É uma rede. A gente capta o que está acontecendo num raio próximo a nós. Então, muitas Sim. vezes não é nem nosso, a gente está captando aquilo. Por isso que eu gosto de estudar muito frequência, vibração. Qual é a frequência que você se encontra? Se você vive na culpa, no medo, na vergonha, no remorso, você está numa frequência baixa. Qual é o tipo de coisa que você vai atrair? Você vai atrair isso. Até se você está buscando um relacionamento, se você está vivendo nessas frequências, você vai atrair alguém parecido com você. Então é isso que a gente tem que se atentar. A Então, por frequência que exemplo, você tá, você vai atrair o mesmo. E uma coisa para completar do feminino é o que? A mulher é magnética. A mulher está relacionada ao magnetismo. A gente tem essa questão do magnetismo, né? Então, atração. assim, por isso que a mulher ela tem essa facilidade de moldar o ambiente ali, se ela está nesse espaço da mulher sábia. E então, por exemplo, acho que foi antes de ontem ou ontem, rolou uma coisa aqui em casa, assim, de make it stole, assim, fazia tempo que não acontecia isso. E aí eu vim aqui, eu
leio e releio esse livro do Vício de Agradar a Todos, né? Esse assunto que eu gosto muito. E aí eu comecei a chorar e me permiti, sabe? Daí ok, o que mais eu preciso aprender aqui? Qual é a virtude? Gente, eu li uma parte que falava exatamente disso, do que eu estava passando ali. Que ainda eu percebi essa coisa de, ok, se a pessoa falou alguma coisa, eu posso ficar em silêncio, eu não preciso retrucar, eu não preciso falar nada. Se eu ficar em silêncio, eu não vou ser fraca. Aí que está o ponto que eu queria chegar. Que a gente às vezes acha que é ser fraco. E não tem nada a ver com fraqueza. Nada a ver com fraqueza. Então, eu acho que a gente chegou no ponto assim, eu nem tenho mais o que falar. Meu Mas é coração assim isso. se expandiu aqui agora. Quando você abre mão de querer estar certo e se coloca para ser obediente e servir, gente, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Vocês vão querer. A gente não precisa abrir a boca para mudar uma situação em um lugar. Com a nossa própria energia, o nosso comportamento, a gente pode modificar qualquer coisa. Só da nossa presença. Você falou da mulher magnética, dela ter essa capacidade de atrair. Eu acho que muitas mulheres não têm consciência do poder que têm, Sim. né? Desse magnetismo, desse poder de influência, desse poder de mudar um ambiente. E é isso que a gente precisa levar para as mulheres, sabe, Mari? Para elas se autoconhecerem, se valorizarem, entenderem o seu papel, porque é o que você acabou de falar. Eu acho que você já deve ter presenciado isso também, que às vezes alguma mulher, principalmente de trabalho, isso é muito comum, né? A mulher está contando para outra que o marido falou alto, ela rebateu e ela gritou e eles, né? Que ela não se rebaixou para ele. E peraí, será que isso é sabedoria? Né? Será que ela estava no seu lugar? Você falou isso aí, de que às vezes a gente se silenciar é tão importante. É às vezes mais importante do que achar que fez o certo. Porque é só uma suposição, né? Quando você age por instinto, você não está usando a sabedoria. Isso é muito profundo, vai até a forma de você se vestir. A mulher ela não precisa ser provocativa. E a grande maioria das mulheres, elas estão escolhendo ser provocativas através da roupa que elas estão vestindo, através de como elas estão se portando. Isso foi muito Entendi. interessante que eu fui num casamento, meu irmão casou agora esse mês, e eu fui escolher meu vestido, que eu fui madrinha, e gente, eu tive essa consciência ali naquele dia, assim, que eu falei, uau, eu escolhi um vestido que era um vestido fino, assim, o jeito, simples, fino, mas ele tinha um porte. Ele era, ele não tinha decote nada, ele era só a mula manca, assim, sabe? E eu falei, Você está falando grego para mim. mula manca é quando não é ombro a ombro, ele só cobria um ombro só. Ah, tá. Entendi. Pode ser que tenha outro nome que agora me fugiu. E aí, quando eu coloquei esse vestido, me veio essa clareza na mente. Assim, de que uma mulher que é madura, uma mulher que ela é sábia, até o jeito dela se vestir muda tudo. E o seu porte faz com que tudo fique diferente. Então, quer dizer, não é que eu não vou usar decote. Tá, eu posso usar decote tudo, mas o que eu tô querendo trazer para vocês, vocês conseguem captar? Então, assim, até a nossa forma de vestir, ela muda completamente. E Ela assim, fala os sobre a gente, relatos né? que eu tenho de tempos em tempos é assim, nossa, Mari, o que você tem que está diferente? E a sua postura de mãe, de mulher, e é isso. E você pode achar que as pessoas não estão notando você, mas, gente, elas estão te observando. E aí você vê numa linguagem ali corporal, né, numa roupa, as pessoas conseguem captar a sua essência. Então você não precisa aparecer usando um decote, uma saia curta, entende? E não tenho nada contra, não é isso que eu estou dizendo. Mas é muito mais profundo. É a sua classe, a sua postura que você passa ali.
Então, até isso vai modificando na gente, sabe? E vai demonstrar o que que a gente vai atrair, Exato, né? Ô, exatamente. Mari, foi ótimo. Adorei falar com você. Essa sua calma, essa sua nobreza para falar, sabe? Assim, traz a paz pra gente. Muito bom, muito bom. E esse trabalho que você tem realizado também, eu acho assim, ele é muito nobre, muito precioso. Você consiga expandir por mais ambientes. E é um trabalho conjunto com seu marido, né? Vocês Sim, fazem juntos? sim. Pois é, olha Ó, só. Ora estamos juntos, ora cada um na sua. A gente vai se respeitando, mas assim, o Thiago também, Thiago Santana, ele também traz muito, ele tem muito essa veia e ele gosta principalmente de falar sobre as frequências vibracionais. Ele tem uma mentoria sobre essa questão das frequências e fica muito simples da gente entender por que que a gente muitas vezes não sai, né, da frequência do medo, da culpa, da raiva? Por que que é muito mais fácil de você ficar ali, ao invés de você sustentar a alegria, a paz, a sabedoria? Então é bem interessante. E eu quero aqui também te parabenizar, porque através de posturas como a sua, de projetos como o seu, que as coisas vão aí fluindo e vão atingindo mais e mais pessoas. Se você não se colocasse também, a gente não estaria aqui hoje. E olha quantos frutos, com certeza, vão render a partir daqui, né? Oh, amém. É isso aí. Se essa mensagem conseguir tocar uma mulher, já faz todo Sim, sentido. com Já atingiu o certeza. objetivo. E assim, a começar por mim, sabe? A começar por mim. Toda live que a gente está tendo aqui, eu tiro um aprendizado. Então está sendo muito gratificante. Muito Sim. mesmo. E para mim também, assim, cada vez que eu falo e que eu me escuto, eu tô mudando. Eu tenho até algo que aconteceu. Eu dava um curso, né? E fazia já 2 anos que eu dava o mesmo curso com a mesma apostila, que a gente tinha que seguir uma apostila. Já tinha 2 anos. Quando eu fui ler um parágrafo, eu falei, gente, caraca, é isso aqui que significa isso? Depois de 2 anos, eu tive uma outra percepção. Então, quer dizer, para você ver que cada vez por isso que a palavra maturidade é importante. Cada vez você vai estar num nível de maturidade, você vai entender aquilo de uma outra perspectiva. E aí, Sim. por isso, gente, não desistam, nunca desista, nunca abandone e nunca se entregue. Você pode estar a um passo da mudança, por isso vale a pena. É isso aí. Mari, muito obrigada. Obrigada pela gentileza, pela sua elegância, por ter aceitado o convite. E quando você for lançar seu livro, faz contato para a gente fazer outra live falando do livro. Ah, sim, Na verdade, ele já está lançado, a gente só está estruturando a questão de link e tudo. Quem se interessar pode falar comigo por direct. E o nome do primeiro é O Segredo das Famílias que Governam e o segundo é O Destravar da Ansiedade. Então, quem Olha, quiser saber mais, é só entrar em contato. são livros poderosos, Sim, transformadores, né? Querida, obrigada mais uma vez. Vai lá cuidar do seu gratidão. piquitito que ele tá te chamando. Aham. Obrigada, viu? Um beijo, obrigado para quem esteve aqui até agora, quem entrou, participou, quem vai assistir depois. Isso aí. Obrigada. A gente volta na quinta-feira e a gente vai ter a presença da Rosinalva. Ela é do Recife, ela é de Recife, e ela vai falar sobre venda, porque ela vai trazer pra gente que a mulher ela precisa ter a sua independência, né, para Sim. ela poder se enxergar. Então, é uma live que promete também. E você vê, vai uma Obrigada. complementando a outra, né? Que Exatamente. legal. Incrível. Isso aí. Obrigada, gente. Super beijo, Boa gente. noite. Gratidão pela participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.